Olá, olá, paz em Cristo Jesus, mais uma vez. Vamos dar continuidade ao trabalho, né? A Bíblia resumida, né? Nós sabemos tempo, data e o que nós possamos trazer para nós na data de hoje. E nós vamos falar hoje sobre 2 Samuel. Falamos na história passada, no resumo passado, sobre 1 Samuel, e nós vamos falar hoje sobre 2 Samuel. Nós entendemos que os dois livros de Samuel, eles se completam dentro do tempo, da data e até mesmo os autores. Então, o autor de 2 Samuel, também desconhecido, provavelmente Gade ou Natã. Desconhecido, Gade ou Natã pode ser o escritor de 2 Samuel. A data, provavelmente entre 1010 e 931 a.C. 1010 a 931 a.C. Todavia, o livro não foi colocado em sua forma final até alguns anos mais tarde, possivelmente em 930 a 722 a.C. Período da escrita do livro: 40 anos durante o reinado do rei Davi. 40 anos durante o reinado do rei Davi. Embora Samuel não estivesse vivendo durante essa época, esse livro, irmãos, recebeu o seu nome porque foi quem ungiu Davi, a rei, e é o personagem principal de 2 Samuel. Então, nós sabemos que em 2 Samuel ele unge Davi a rei e coloca Davi como rei de Israel, cumprindo ali a promessa de Deus, que Deus havia prometido. 2 Samuel é a continuação do livro de 1 Samuel. Esta narração da vida de Davi continua com a coroação como rei de Israel após a morte de Saul. 2 Samuel cobre a maioria dos 40 anos de reinado de Davi em Hebrom e Jerusalém. Saul também reinou 40 anos. Então nós estamos vendo aqui que houve dois reinados. De 1 Samuel a 2 Samuel se cumpriu aí os dois reinados. O reinado de Saul e também o reinado de Davi. Consiste em um só livro, uma vez que cobrem a continuação da história de 3 personagens principais, que é Samuel, Saul e Davi. Então há uma continuação do livro de 1 Samuel e 2 Samuel. O que muda aí é simplesmente as datas, né, e as coisas que foram feitas. Onde foi escrito? Também em um lugar incerto, provavelmente em Israel. Então, há um lugar incerto a escrita desse livro, provavelmente em Israel. E para quem foi escrito? Para os israelitas. Um livro também destinado aos israelitas. A vida do rei Davi domina o livro de 2 Samuel. Primeiro, Davi governa sobre Judá por 7 anos. Então seu reinado é reconhecido pela unificação de Israel, sobre o qual ele reina por 33 anos. Durante essa transição, a capital foi mudada para Hebrom. Foi mudada de Hebrom para Jerusalém, onde a Arca da Aliança foi colocada. As vitórias militares de Davi expandiram os limites da terra prometida, enquanto seu triunfo levaram a nação para o auge do seu poder. Porém, os triunfos de Davi rapidamente se tornaram em tragédia no meio do seu reinado, quando sua lascívia, o Betseba, todo mundo conhece a história, finalmente o levou ao adultério e ao
assassinato do esposo dela, que era Urias. Então nós sabemos que esse livro também conta a história onde Davi, por mais que ele tinha várias mulheres e várias concubinas, ele pegou Betseba, ficou com Betseba, e colocando Urias, que era o marido de Betseba, para morrer na frente de batalha, que está lá no capítulo 11 desse livro. O profeta Natã admoestou Davi por seu pecado, e Davi honestamente se arrependeu e foi restaurado por Deus. Então nós estamos vendo aqui que houve um arrependimento de Davi e houve a restauração de Davi com Deus. Nós sabemos que o texto também traz, a Betseba estava grávida de Davi, e Deus falou que aquela criança, falou através do profeta, que aquela criança ia nascer, mas iria morrer. E assim se cumpriu. A criança nasceu e depois morreu. Mas o preço do pecado, irmãos, ainda tinha de ser pago. A revolta do seu filho Absalão, a guerra civil e a instabilidade das nações. Embora a fama e a glória de Davi tivessem diminuído, nunca voltando a ser o que era, Deus ainda o abençoou. Pois de Davi e Betseba nasceu Salomão, que seria o sucessor de Davi como rei e seria parte da linhagem real de Jesus Cristo. Então nós entendemos aqui que depois do perdão e depois que Davi pediu perdão e Deus o perdoou, de Davi com Betseba nasceu mais uma criança que recebeu o nome de Salomão, que foi o sucessor de Davi, se tornando rei e dando continuidade aí à linhagem real de Jesus Cristo. Então a palavra-chave, ungido, Davi, todos os livros se centralizam na vida ungida de Davi. Suas vitórias e suas derrotas são um resultado de sua posição que só poderia lhe ter sido dada por Deus. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: por mais que Davi pediu perdão a Deus dos pecados, e por mais que Deus perdoou Davi dos pecados que ele havia cometido, que é o adultério e é o assassinato de um soldado dele, o homicídio de um soldado, ele colocou um soldado ali na frente de batalha, por conta própria, por vontade própria, para que ele morresse e assim possuísse a mulher dele, que era Betseba. Deus o perdoou desses pecados. Mas nós sabemos que em cima do pecado existe a consequência do pecado. E Davi carregou sobre as costas dele a consequência do pecado. O reino dele entrou em ruína, os filhos dele se rebelaram contra ele. Um dos filhos dele tentou tomar o reinado das mãos dele, juntando com outras tribos, tentou tomar o reinado da mão dele. Mas Deus ainda cumpriu a vontade de Deus, restabelecendo e entregando o reinado novamente para Davi. Deus pode realizar coisas extraordinárias através da vida de qualquer pessoa. A nossa total confiança deve estar somente em Deus, não em homens. Embora perdoados, nós ainda devemos pagar as consequências dos nossos pecados, que foi o que eu disse. Por mais que nós pedimos Deus perdão do nosso pecado, nós sabemos que todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Mas Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos usar, se somente nos arrependermos e colocarmos a nossa fé nele. Foi o que Davi fez. Estabeleceu a fé dele com Deus. Pediu perdão e estabeleceu a fé dele com Deus. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, se sinceramente abandonarmos o pecado e voltarmos para ele, para Deus. Obediência traz vitória. Desobediência traz derrota. Quero repetir: obediência traz vitória e desobediência traz derrota. Assim como
como o governo se torna próspero com a obediência, também prospera a nação. O governo, o líder se torna próspero quando ele é obediente a Deus, e a nação também prospera. Assim como tropeça o governo também tropeça a nação. Então aprendemos nesse livro de 2 Samuel, irmãos, que o pecado, ele tem perdão, mas todo pecado tem consequência. Nós aprendemos aí que Davi, por mais que ele tinha tudo, ele tentou possuir o que não era dele. Ele tentou ser dono daquilo que não era dele. E aquela mulher, Betseba, já tinha um dono, já tinha um marido. E ele fez muito mais. Ele pegou aquele homem, aquele soldado que era de confiança dele, e colocou em frente de batalha para ser morto. Aprendemos aí que ele pecou, mas aprendemos aí que ele reconciliou com Deus. E em cima desse pecado dele veio a consequência do pecado. A família dele entrou em ruína, os filhos entrou em ruína. Mas Deus estabeleceu novamente, levantou tudo e entregou novamente nas mãos de Davi. Quero falar aí sobre o embolso desse livro de 2 Samuel. Davi começa a reinar sobre Judá. Está lá em 2 Samuel 1, do 1 até o 4:12. O reinado de Davi sobre Israel. 2 Samuel 5, 1 até o 10:19. Davi peca. 2 Samuel 11, 1 até o 27. Problemas na casa de Davi. 2 Samuel 12, 1 até o 18:33. Davi é restaurado como rei. 2 Samuel 19, 1 até o 20:26. Comentário sobre os últimos anos de Davi. 2 Samuel 21, 1 até 2 Samuel 24, 25, em nome de Jesus. Então possamos aprender com esse livro. Possamos nós trazermos o aprendizado desse livro para nós. Pecou contra Deus? Não fique no chão. Pecou contra Deus? Não se afaste de Deus. Busque o perdão em Deus. E lembre-se que todo pecado tem consequência. O pecado é perdoado, mas pagamos nós pela consequência do pecado. Bem, quero terminar com a oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço, ó Deus. Quero colocar essa vida sobre as tuas mãos. Esse ouvinte, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem sobre as tuas mãos. Para que o Espírito Santo possa, meu Deus, nos ajudarmos a entender esse processo. Ajudarmos a conhecer a tua Bíblia, a tua palavra, Senhor. Nos fortaleça na tua presença. Fortaleça cada ouvinte, cada pessoa que tem tirado um tempo para estar ouvindo essas mensagens. Eu coloco sobre as tuas mãos, para que seja abençoado no nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.